Olá, sejam bem-vindos, conselheiros de saúde, a esse treinamento promovido pela CENIP Roraima. Meu nome é Patrícia. A gente vai falar sobre o papel do Conselho de Saúde e o sistema de GSUS, tá? Deixa eu falar, vou colocar aqui na apresentação. Vou botar aqui. A gente vai falar sobre o papel e a relação, do Conselho com o sistema de GSUS, né? Primeiramente, a gente vai falar algumas considerações ligadas ao Conselho de Saúde, como é que ele tem que funcionar de um modo geral, ok? Então, o Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde, tá? Uma instância colegiada, quer dizer, ela é formada por um grupo de pessoas que tomam decisões, por isso que ela tem cunho deliberativo, tá? E é uma instância permanente e não temporária, tá? É um espaço para a participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, né? E para que serve esse espaço? Esse espaço ele serve para verificar se a assistência à saúde prestada no município está atendendo às necessidades da população, fiscaliza a aplicação do dinheiro público na saúde, inclusive em seu aspecto financeiro e econômico, tá? Em relação à composição, o Conselho de Saúde ele vai estar organizado segundo a resolução do Conselho Nacional de Saúde, a 453 de 2012, tá? Lá a gente vai. E em relação aos números de conselheiros, vai ser definido pelo Conselho de Saúde e constituído em lei municipal. Então, o que a gente tem? Organização e funcionamento está presente na resolução do Conselho Nacional de Saúde, essa 453. Em relação à composição, número de conselheiros que deve ter dentro daquele Conselho de Saúde, a lei municipal é que vai definir isso daí. Então, o Conselho de Saúde ele vai olhar para a lei municipal para definir, definir o número de conselheiros, tá? O Conselho de Saúde ele é composto por representantes do governo, por prestadores de serviço, pelos profissionais de saúde e pelos usuários, tá bom? Nessa seguinte paridade. Então, 50% eu tenho de entidades e movimentos representativos de usuários, 25% trabalhadores da área de saúde e 25% governo e prestadores de serviço, tá? Sendo o presidente eleito entre os membros do conselho. Então, o presidente do conselho ele vai ser eleito entre os membros desse conselho de saúde, ok? Então, a composição ela fica assim, ó, 25%, para o gestor, prestadores de serviço de saúde, 25% dos trabalhadores da área de saúde e 50% pelos usuários dela, tá? No entanto, a gente tem algumas vedações ligadas à composição do Conselho de Saúde, que são elas, Profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviço de saúde, não pode ser representante dos usuários ou dos trabalhadores. Então, o que ele quer dizer? Se ele é gestor, do grupo de gestor ou prestadores de serviço, ele não pode fazer parte da ala de trabalhadores ou usuários, ok? Participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitido nos conselhos de saúde. Então, membros do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Ministério Público não podem fazer parte do conselho, tá? E o presidente do Conselho de Saúde não pode ser o secretário de saúde devido à incompatibilidade de funções, tá? Por quê? Porque o secretário de saúde é ele que elabora os instrumentos para o conselho avaliar, Para ele avaliar. Então, por exemplo, o secretário de saúde elabora a prestação de contas. Então, não tem como ele elaborar e, ao mesmo tempo, avaliar a sua prestação, tá? Então, por questão de incompatibilidade, tá? Então, não pode ser membro do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Secretário de Saúde não pode ser presidente do conselho e gestores e prestadores não podem ocupar vagas de usuário ou trabalhador da saúde, tá bom? Membro dos conselhos. As funções como membro de conselho de saúde não são remunerados, Considerando que o seu exercício é de relevância pública, portanto, garante,
garante dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. O que ele quer dizer aqui, né? Então, a função de um membro de conselho é não remunerado, mas ele garante o direito de ele ser dispensado do trabalho quando ele exercer funções ligadas ao conselho, tá? O Conselho de Saúde emitirá, então, uma declaração de participantes de seus membros durante o período das reuniões, representações, capacitações e outras atividades específicas, tá? Seu funcionamento, o Conselho de Saúde possui um regimento interno que é aprovado pela plenária do Conselho, que explica o seu funcionamento. Então, o Conselho de Saúde ele tem que ter um regimento interno que explica como é que ele funciona ali. A Secretaria de Saúde deve garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho. Então, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da Secretaria Executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico. Então, a Secretaria de Saúde, ela vai fornecer as condições ideais para o funcionamento desse conselho, tá? A gente fala aqui de autonomia administrativa e não de independência. Por quê? Porque todos os recursos que o Conselho de Saúde utilizam, eles são aqueles disponíveis, seja orçamentário, seja um espaço físico, seja os equipamentos, seja uma internet, são aqueles disponibilizados pela Secretaria de Saúde, tá? Dentro da sua dotação orçamentária voltada para as atividades de conselho. Se o Conselho de Saúde precisa de veículos, precisa de capacitações, né? Enfim, esses gastos, né? Elas devem ser disponibilizadas pela Secretaria de Saúde com recursos próprios da Secretaria e não utilizando recursos da saúde para essas atividades de conselho, ok? O Conselho de Saúde deve possuir uma secretaria executiva, né, para dar o suporte técnico e administrativo. O que são a secretaria executiva? Né? A pessoa que exerce a função de secretário executivo. É uma pessoa contratada para trabalhar, né, no conselho e cuidar das reuniões e das comunicações dele, ok? Secretaria executiva, então, dentro da infraestrutura, o que é ideal o Conselho de Saúde ele dispor, né? Uma secretaria executiva com servidores, né? Uma área física para eles funcionarem, um contador ou disponibilização de um pela Secretaria de Saúde, né? Ou pela Prefeitura, um computador ligado à internet, impressora, previsão de recursos. O que eu tenho que ter na parte orçamentária? Previsão de recursos para transporte, diários, material, mobiliário, telefone, fotocopiador, enfim, né? Então, essa previsão de recursos para as atividades do conselho, ela tem que estar prevista no plano de saúde e na paz, tá? E veículo, né? Veículo ou um veículo próprio ou a sua disponibilização, né? Para o uso. No orçamento, o Conselho de Saúde decide sobre o seu próprio orçamento, tá? Os recursos para a atividade do Conselho não podem ser de origem de recursos exclusivos para ações ou serviços de saúde. O que isso quer dizer? Que os recursos utilizados para a atividade do Conselho não podem ser aqueles originados de transferência de recursos fundo a fundo, seja ele federal, seja ele estadual ou emenda parlamentar, tá? Ou convênio, não pode, tá bom? Porque são recursos exclusivamente destinados à saúde e não para uma função administrativa, porque conselho é a função administrativa e não ações de serviço de saúde, tá? Só para deixar bem claro. Então, isso quer dizer que os recursos do Conselho de Saúde devem ser, então, do tipo recurso próprio, tá? Repasse de recursos da própria Prefeitura Municipal à Secretaria de Saúde, ok? Então, recursos próprios. Cursos para as atividades de conselho. Então, como a gente falou, infraestrutura, alguns cursos que a gente vai ter que observar nessa parte orçamentária, né? Então, da parte de infraestrutura, a gente tem material de expediente, material de divulgação para a comunidade, por exemplo, né? Deslocamento para conselheiros para fiscalização, ações de educação do conselho na comunidade, né? Capacitação dos membros para os membros do conselho, realizações de conferências de saúde. Olhem, notem bem aqui, ó, ele tem que ter de recursos para a realização das conferências de saúde, tá? Deliberações do conselho. O plenário do conselho se reunirá, no mínimo, a cada mês,
né? E extraordinariamente quando for necessário. E terá como base o regimento interno. Então, o regimento interno vai dizer mais ou menos como esse conceito funciona. E o ideal é que todo mês haja pelo menos uma reunião ordinária com os conselheiros, tá? A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com uma antecedência mínima de 10 dias, ok? As reuniões plenárias do conselho são abertas ao público, então não são reuniões a portas fechadas. Cada reunião ordinária ou extraordinária deve ser registrada em ata, a fim de acompanhar os problemas de saúde e as deliberações do Conselho. É importante a gente colocar isso aqui, porque quando o órgão de fiscalização, uma auditoria, por exemplo, ele chega, é a primeira coisa que ela vai olhar no Conselho, no caso, são as atas das reuniões, para ver se o Conselho está funcionando normalmente, ou seja, está tendo reunião todo mês, né? Enfim, né? Como é que se realmente o conselho está funcionando efetivamente, tá? Então essas atas elas são bastante importantes como documento comprobatório do funcionamento do conselho. As decisões do conselho serão adotadas mediante um quórum mínimo, né? Que quórum mínimo é esse? A metade mais um dos seus integrantes. Então, dependendo da quantidade de conselheiros que eu tenho aquela paridade: 50% de usuários, 25% de gestor, 25% de trabalhadores da saúde. Mas eu tenho uma quantidade de conselheiros. Vamos supor, são 14 conselheiros. Então, é a metade mais um. Então, eu vou ter que ter, para tomar uma decisão, eu preciso, no mínimo, 8 membros, por exemplo. Exceto uma regra diferente de quórum prevista dentro do regimento interno. Então, a regra geral é essa, mas pode haver uma diferença dentro do regimento interno. O plenário do Conselho manifesta-se por meio das resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. São os principais documentos, né? Então, por meio das resoluções, o Conselho ele toma determinadas decisões, tá? Por exemplo, aprovar um plano de saúde, reprovar uma PAS, tá? Recomendações, ele pode fazer um documento de recomendações, né? Como a gente vê bastante no Conselho Nacional de Saúde. Moções, né? E outros atos, né, ligados à atividade colegiada. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo secretário de Saúde dentro de um prazo de 30 dias, dando publicidade oficial, tá bom? Principais atribuições dos conselhos de saúde. Então, ele tem que definir diretrizes para a elaboração dos planos de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade de organizacional dos serviços, tá? O conselho, através das conferências de saúde, ele ajuda a definir ele elabora propostas de diretrizes, né, em relação ao que deve ser acompanhado dentro de um plano de saúde, por exemplo, né? E ele também toma decisões em relação ao seu conteúdo, tá? Aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, a LOA, tendo em vista as metas e as prioridades estabelecidas na LDO, observando o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes conforme a legislação vigente. Então, você vai observar que o Conselho de Saúde, ele não só aprova, né, a PAS, o plano, tá? Mas também a LOA. Ok? Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, né? Com a prestação de contas e informações financeiras repassadas em tempo hábil aos conselheiros. Então, quem que aprova um RAG? É o Conselho de Saúde. E garantia do devido assessoramento, né? A cada quadrimestre deverá constar também em itens da pauta o pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo para que se faça a prestação de contas em relatório detalhado, tá? Então, a cada quadrimestre, o gestor deverá constar, né, pauta, tá? Pronunciamento do gestor para ele divulgar o que aconteceu a cada 4 meses que vem acontecendo na gestão da saúde, tá? E apresentar o RDQA, que é outro documento que o conselho ele não vai aprovar esse documento, ele vai avaliar ou devolver, tá bom? Ele apenas avalia o RDQA,
Agora, o RAG não, ele aprova, reprova, tá? Mas aqui é para acompanhamento. Então, ele tem que garantir essa pauta a cada 4 anos, a cada 4 meses, tá? Principais atribuições do Conselho em relação à fiscalização. Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, que são os fundos de saúde, em cada esfera de atuação e movimentados sobre fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Está escrito na Lei 8080. Então, olha só, o município, né, ele é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde. Então, tem uma lei que cria esse Fundo Municipal de Saúde, que é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde, tá? E esse fundo, ele é fiscalizado pelo Conselho, ok? Então, isso é o que diz a Lei 8080. A gente viu que as atividades de fiscalização do Conselho também envolvia recursos financeiros, dinheiro público da saúde. Fiscalizar e controlar gastos, né? E deliberar sobre critérios de movimentação de recursos de saúde, incluindo o fundo de saúde e os recursos transferidos e próprios do município, né? Estado, Distrito Federal, da União, com base no que a lei disciplina, tá? Então, ele vai controlar, ele vai fiscalizar os gastos, as prestações de contas, e também vai deliberar em relação à movimentação desses recursos. Por exemplo, o que ele quer dizer aqui? Vamos supor que a Secretaria de Saúde, ela adquiriu um recurso voltado para um determinado programa, e aí ela quer utilizar esse recurso para uma outra coisa. Aí, o Conselho de Saúde ele vai observar o que a política pública de saúde coloca em relação àquele determinado recurso financeiro daquele programa, se é permitido ou não essa movimentação de recurso. Tá entendendo? Então, por exemplo, recursos que eu tinha parados na saúde, houve uma legislação que permitiu a movimentação desses recursos até o final de ano, a utilização deles até o final do ano de 2023, antes que eles fossem devolvidos, né, para o governo federal, tá? Então, essas deliberações, elas têm que passar pelo conselho, tá bom? Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde, né? E encaminhar denúncias aos respectivos órgãos de controle, tanto interno quanto externo, conforme legislação vigente. Enfim, essa atribuição de fiscalização é ela observar o que está acontecendo em termos de ações e serviços de saúde e encaminhar denúncias junto aos órgãos de controle. Então, a gente tem de controle interno, a gente tem serviço de auditoria do SUS, do Ministério da Saúde, auditoria da CESAL, né, da Secretaria Estadual de Saúde, e a CGU, que é a Controladoria Geral da União. Então, por exemplo, o município observa que tem uma irregularidade, né, enfim, ou nos gastos públicos, ou na assistência à saúde, e aí ele encaminha uma denúncia, né? Ele pode encaminhar uma denúncia para qualquer um desses órgãos aqui, em termos de controle interno, tá? Ou eles podem também encaminhar para esses órgãos de controle externo, Tribunal de Contas Estadual, Ministério Público do Estado e também o da União. Como é que eu sei que vai para o Estado ou vai para a União? De acordo, quando envolve recursos financeiros, a gente vai observar em termos de recursos, tá? Então, por exemplo, envolve recursos federais, então vai para o Tribunal de Contas da União, CGU ou Auditoria do SUS, Ministério da Saúde. Envolve recurso do Estado, então Tribunal de Contas Estadual, Ministério Público Estadual ou a própria Auditoria da CESAL, tá? Se envolver recurso do município, vai para a Secretaria do Estado da Saúde ou o Tribunal de Contas do Estado, também eles fiscalizam recursos municipais, porque a gente não tem um tribunal, um órgão de controle específico do município, então vai ser isso. Os conselhos de saúde, com a devida justificativa, buscarão auditorias externas, independentes, sobre as contas e atividades do gestor do SUS. Tá? Então, também eles podem ou encaminhar denúncias ou buscar auditorias, tá? Eu preciso que você faça uma auditoria em relação a isso aqui da prestação de serviço tal. Ele pode também encaminhar demanda, não é uma denúncia, é uma demanda, tá?
Então, as auditorias, então, que nós temos do Ministério da Saúde, nós temos da CESAL, né, auditorias, então ele pode encaminhar ou denúncia ou demanda para essas auditorias. E essa parte aqui, geralmente ele manda denúncia, né? Para o tribunal, então, em recursos envolvendo recursos municipal e estadual, ele manda ou para o Tribunal de Contas do Estado ou Ministério Público do Estado. Recursos federais, ele pode mandar para o Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União ou CGU, tá certo? Eita, pera, me perdi um pouco aqui. Então, espero que vocês tenham gostado dessa capacitação, tá? Então, esse é um breve resumo sobre a organização e funcionamento do Conselho de Saúde, tá? Assista a playlist chamada Instrumentos de Gestão do SUS. Nela vai constar falando sobre são vídeos introdutórios sobre os principais instrumentos de gestão do SUS, tá? Que o Conselho deve acompanhar, deve estar acompanhando, elaborados pelo gestor e encaminhados ao Conselho de Saúde. E lá a gente informa quais são esses instrumentos, quais os prazos deles, como é que cada um funciona dentro do sistema de GSUS, porque o sistema de GSUS também é um sistema obrigatório de uso do Conselho, tá certo? E também fala um pouco sobre a ferramenta de acesso público do DigiSUS, disponibilizado pelo DigiSUS, para consultas que tanto o gestor como o Conselho de Saúde pode fazer por lá, que é bem interessante essa ferramenta, tá bom? Caso vocês tenham dúvida, pode encaminhar e-mail para o CEIMP, conforme a descrição desse vídeo, ou deixar sua dúvida aqui nos comentários. Então, espero que vocês tenham gostado desse treinamento e até a próxima.